Quero convidar a igreja a receber essa palavra do Senhor para esta manhã. E ela está no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Vai lá comigo, por favor. Atos capítulo 10, eu estou lendo na Ara Almeida, revista atualizada, a passagem aqui, e quero pedir que você comece a ler esse texto comigo, a partir do versículo 24. Se você está comigo, diga amém. Amém. Ok. A ênfase do texto está no verso 34. Mas para poder dar uma contextualizada no texto, entendemos onde estamos, vamos ler do versículo número 24. Se você está comigo, diga amém. Amém. A Bíblia diz assim: igreja do Senhor. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou o quê? Homem. Falando com ele, entrou, e encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração. Esse que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Então você já pode ter essa fé em seu coração. A sua oração é ouvida. Amém. Amém. Eu costumo dizer lá em casa que a oração não é a última coisa a fazer. A oração é a coisa certa a se fazer. Amém? Aí a Bíblia diz assim: manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro, acha-se hospedado em casa de Simão. E aí a Bíblia diz assim: Simão curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem, vi. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Parece muito o que está acontecendo aqui hoje de manhã. Amém. Amém. Estamos reunidos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Aí a Bíblia diz, verso 34, aqui é a ênfase hoje da manhã. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Alguém pode dizer amém? Amém. Ok? Então a Bíblia, aqui nesse texto, conta como foi o início do encontro de Pedro com Cornélio. Lembrando que Cornélio não conhecia Pedro e Pedro não conhecia Cornélio. Este encontro aqui é um encontro deles pela primeira vez. Pela primeira vez eles se encontram, mas algo já havia acontecido antes, tanto com um quanto com o outro. O Senhor, através de um anjo, aparece a Cornélio e fala sobre Pedro e diz: manda chamar Pedro. E Deus aparece também a Pedro em uma visão e faz descer um lençol com animais que eram cerimonialmente impuros e manda Pedro comer aqueles animais. Aleluia. Então todos dois, enquanto oravam, tiveram experiência com Deus. E aqui já começa algo muito importante para a nossa vida.
nós não teremos experiências com Deus se nós não dedicarmos tempo em oração. Aleluia. E não é orar de qualquer jeito, irmãos. Às vezes nós não temos experiências com Deus porque não oramos. E às vezes temos poucas experiências porque oramos de forma errada, oramos de forma religiosa. E a Bíblia diz que a oração que é poderosa é a oração da fé. A oração de quê? Da fé. Ok? Isso está descrito, por exemplo, quando a Bíblia diz assim: há alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja e ore. E a oração da fé salvará o quê? O doente, o enfermo. Então a oração tem que ser carregada de quê? Você precisa crer naquilo que está orando. E foi o que aconteceu. Ambos estavam orando e Deus falou e promoveu este encontro. Só que a Bíblia diz que para que Pedro pudesse ir na casa de Cornélio, Deus precisou quebrar um preconceito que havia dentro de Pedro com relação aos gentios. Se dependesse do preconceito de Pedro, ele jamais entraria na casa de Cornélio, porque Cornélio não era judeu, ele era o quê? Ele era um gentil, romano, sim ou não? Sim. Então a Bíblia deixa claro que Deus trabalha no coração de Pedro. E novamente, não é o tema da mensagem hoje aqui, eu volto para a oração. Algumas coisas são quebradas dentro de nós quando nós oramos. É por isso que às vezes fazemos a nossa vontade, porque nós não oramos. Então existem coisas dentro de nós, fortalezas dentro de nós, que nos impulsionam a fazer algo da nossa vontade. Mas quando você ora, você sujeita a sua vontade à de Deus. Então Deus destrói a sua para fazer a dele. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos fazer aleluia. Aleluia. Ok? Então, pela vontade de Pedro, natural, o preconceito dele, se fosse depender do preconceito dele ou da opinião das outras pessoas, ele jamais entraria na casa de Cornélio. Mas Deus havia dado a ele uma experiência, ele entra. E quando chega na casa de Cornélio, percebam que Cornélio era um homem tão verde, mas era um homem temente a Deus, que ele se ajoelha aos pés de Pedro. Ele não faz por maldade, ele faz por reconhecer que Pedro é um homem. Na mente de Cornélio, Pedro era tão anjo quanto o anjo que havia aparecido para ele. Faz sentido ou não? E aí ele se ajoelha e diz: não, levanta que eu sou homem. Aí ele diz: olha, eu tive uma experiência com Deus e Deus me disse que não trate ninguém como comum ou imundo. Você sabe que pela nossa lei eu não poderia estar aqui, mas eu vim. Estou aqui agora. O que é que vocês querem dizer? Nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Reuni todo mundo, familiar, amigo, botei todo mundo dentro de casa para ouvir a palavra que o Senhor vai fazer através da sua vida. E Pedro diz assim, que Deus não faz acepção de pessoas. Ele, dentro dessa verdade aqui, ele diz assim: mas para qualquer homem, eu vou até ver aqui na versão que eu escolhi, diz assim. Ele diz: Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, ou seja, não somente os judeus, aquele que o tem e faz o que é justo lhe é aceitável. Diga comigo, lhe é aceitável? Então diga assim comigo: Deus não faz acepção. Ok, a ideia aqui de acepção, dentro do contexto bíblico principalmente, fala que quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, está falando da sua aceitação, e Pedro usa essa palavra. Então, em relação à aceitação de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não usa de favoritismo, ou Deus não usa de, como é que eu poderia dizer, discriminação, nem de uma coisa, nem de outra, nem de favorecimento, nem de uma discriminação, para quando Ele recebe pessoas. Quando pessoas vêm a Ele com um coração humilde, com um coração temente, Ele recebe as pessoas de coração aberto. Amém? Amém? Então, isso aqui é importante. Deus não faz acepção de pessoas, é algo 100% bíblico. E dentro da ideia bíblica, esse conceito de não fazer acepção está dentro da aceitação de Deus. Deus aceita pessoas sem usar nenhum critério
esse que discrimine alguém ou coloque alguém em uma posição de favoritismo. Está fazendo sentido para você ou não? Ok. Agora, por que algumas pessoas fazem confusão em relação a isso? Antes de eu desfazer uma confusão que fazemos em relação a isso, as pessoas fazem, eu quero reforçar essa ideia de que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos, capítulo 2, verso 11, diz assim com muita clareza. Eu vou ler na área, mas ler na versão que você tiver, a mesma coisa, diz assim: porque para com Deus não há acepção de quê? Pessoas. Ok, então você tem aqui um outro texto bíblico que diz a mesma coisa para mim e para você. Em Deus não há acepção o quê? De pessoas. Ok? Não há. Então, é uma ideia bíblica, 100% bíblica, de que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, a Bíblia vai além. Em Tiago, capítulo 2, verso 9, a Bíblia diz assim: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, Deus não faz acepção de pessoas, e quando fazemos acepção de pessoas, estamos indo contra a lei de Deus. Então, Deus não faz e não quer que você faça. Amém. Deus não faz e não quer que a igreja dele faça. Amém. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Você entendeu até aqui? Amém. Está claro isso para a gente aqui até agora, sim ou não? Amém. Então, Deus não faz, e nós lemos pela boca de 2 ou 3 testemunhos uma palavra estabelecida. Você não traz doutrinas bíblicas, ideias bíblicas, baseada apenas no único versículo. A Bíblia toda é harmoniosa, a harmonia bíblica, e toda a Bíblia precisa confirmar aquele conceito, aquela ideia. Então aqui nós temos vários textos para mostrar que, do ponto de vista da aceitação de Deus, Deus não usa de qualquer tipo de discriminação ou de favorecer alguém. Deus não faz acepção de pessoas. Está claro daqui, galera? Agora, qual é o problema que existe no meio dos crentes? É uma confusão, e que essa semana, eu ouvi uma pessoa, eu percebi no discurso dela, que ela foi uma pessoa que já passou por igreja, ela dizendo assim, ela disse assim, estava reunindo um monte de gente, era um evento que ela estava fazendo, e ela disse assim para as pessoas: gente, fica calado todo mundo, é que eu quero falar, você precisa ouvir o que eu vou dizer. Olha, eu quero dizer para todos vocês aqui, que Jesus ama vocês. Jesus ama vocês, e esses religiosos, eles é que não vão entrar no céu. Nós vamos entrar no céu pelados e de fio dental, de topinho, porque Deus vai receber todo mundo no céu, inclusive aqueles que fazem escolhas da homossexualidade, de outras coisas mais, porque Deus não olha para essas coisas, Deus olha para o religioso lá. E ela disse isso num evento que ela estava fazendo. Aí nesse discurso dela, eu percebi, obviamente, que não era só um discurso extremamente errado em relação à Bíblia, porque qualquer pessoa pode dizer o que quiser, mas não quer dizer porque você está dizendo que aquilo está em harmonia com a palavra. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aí pode falar o que quiser, mas só é a verdade que está na palavra. Eu já preguei isso para vocês aqui. Se você é crente, é por isso que você tem que ver. Irmãos, no mundo não existem muitas verdades. Porque a gente acha assim, que isso é verdade de nós os crentes através da palavra, e verdades pelo mundo espalhado. Não. Até as coisas que os mundanos creem como verdade, existe base na palavra. Eles só não sabem o que dá lá. Meu irmão, muita gente nesse mundo enriquece, prospera, avança por acreditar em verdades que a Bíblia apoia. A Bíblia diz que os filhos das trevas, em seu tempo, muitas vezes são mais prudentes que os filhos da luz. Eles não sabem que aquele conceito é bíblico, outros até sabem, irmãos. Pode ter certeza, eu já disse a vocês que eu leio muitas cabeças pensantes desse mundo, e a maioria desses caras tiraram os livros deles da Bíblia.
mesmo sem seguir uma religião organizada. Mas eles tiram os conceitos dali. Está claro isso, não? Mas voltando ao que eu estava dizendo, essa pessoa passou por igreja, já teve contato com a igreja, passou um tempo na igreja. Além, obviamente, como eu disse, o discurso ser equivocado, porque o discurso não tem harmonia com a palavra, existe dentro dali, desse discurso dela, a premissa do que vem antes do discurso, que é a ideia. Vocês entendem que o nosso discurso revela a ideia que temos dentro de nós, sim ou não? Sim ou não? Como discussamos, aquilo que apoiamos revela a ideia. E o problema não é o nosso discurso em si, aquilo que falamos, é a ideia que, como é que eu poderia dizer, sustenta ou constrói aquele pensamento. Está claro isso ou não? E a ideia que as pessoas têm é que quando você lê textos como esse, de que Deus não faz acepção de pessoas, Deus vai pegar a porta do céu, vai abrir, e seu cara vai dizer, pode entrar todo mundo. Está fazendo sentido ou não? E aí e outros entram em conflitos, porque dizem, é esse texto aqui ou é esse aqui? Eu vou lhe mostrar um outro texto bíblico, que aí é onde há um conflito. E aí eu quero usar esse conflito de duas ideias para ensinar o que a Bíblia está falando. Vai comigo, por favor, no livro de Malaquias, por favor. Texto sobre não fazer acepção, você já entendeu. Está claro até aqui, posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Ok, Malaquias capítulo 3, verso 17 e o verso 18. Malaquias 3, 17 e 18. Se você está comigo, diga reino. Se encontrou, diga aleluia. A Bíblia diz assim, olha o texto. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está falando aqui é o homem ou é o Senhor? O Senhor. Okay. Diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho. Que filho ele está falando? Ele diz, o filho que o serve. Dá uma segurada. Vocês lembram da parábola de Jesus? Um filho disse ao pai, tá bom pai, eu vou trabalhar na sua vinha. O outro disse, eu não vou não. Aí ele diz, o filho que disse que ia trabalhar na vinha, não foi. O outro que disse que não ia, arrependido foi. Aí ele diz, qual dos filhos fez a vontade do pai? Eu estou entendendo isso? Não. Ok. A Bíblia diz aqui, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho, mas ele não para o filho. O filho que o quê? Que o serve. Está claro isso ou não? Vai ter aqui a construir um conceito bíblico. Ok? Toda a nossa mensagem deve ser uma mensagem bíblica. Ou seja, as ideias que a gente traz devem ter apoio, suporte na Bíblia. Aí a Bíblia diz assim, então, eu gosto da palavra então, porque ela dá sempre a ideia de que é uma sucessão, está seguindo aquilo ali, certo? É o desdobramento daquilo, sim ou não? Aí diz, então, vereis, diga comigo, ver. Toda a igreja, ver. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não lhe serve. Ok. Glória a Deus. Tá bom. Aí antes entra o conflito. Não. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação, uma pessoa que o teme e obedece lhe é aceitável. Dirige Atos 10:34. Romanos 11 diz, Romanos 2:9 diz, se para Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Ok, como é que eu harmonizo um texto com o outro? Já que Malaquias, que é um texto bíblico também, o próprio Senhor diz que ele faz o quê? Diferença. Ele faz o quê? Diferença. Tá bom, como é que eu harmonizo? Tá bom, o discurso aqui que eu acabei de contar é um discurso de alguém que tem uma ideia. E essa ideia que ela tem, ela não criou sozinha. É uma ideia que eu vejo permeando na cabeça de muitas pessoas. Que há uma confusão entre como é que se Deus aceita, então ele não pode fazer diferença. E se ele faz diferença, como é que ele tem
uma aceitação sem acepção. Dá para fazer esse tipo de não? Aí vamos ler um outro texto bíblico aqui. Vocês estão me acompanhando? Amém. Ok. Eu quero convidar você a ir comigo em Êxodo. Nós vamos ler muito Êxodo hoje aqui. Vai para o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 1. Eu li tanto Êxodo ontem que me deu vontade de voltar a ter acesso àquelas, como eu poderia dizer, aquelas imagens da grandiosidade do que Deus fez hoje. Irmãos, eu não trouxe isso no meu tema de mensagem, porque, meu irmão, a gente não tem tempo, não tem como. Eu também não estou aqui para esgotar tudo o que tem na Bíblia, porque eu ainda vou pregar muito na casa de igreja. Então eu não vou gastar o repertório todo, eu vou ficar sem tradição. Mas, irmão, se você parar para pensar, o próprio livro de Êxodo tem muita relação também com o que aconteceu no livro de Apocalipse no Judaísmo. Senhora? Mas vamos lá. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo capítulo 8, verso 22 e verso 23. Eu ainda também estou na área ao meio da revista atualizada. Ok? Nós saímos agora falando da acepção, estamos falando agora de um outro conceito bíblico. Vocês estão comigo, Gabi? Amém. Olha o que a Bíblia diz. Naquele dia separarei a terra de Gozém, que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. O texto original, na verdade, em hebraico, o Senhor diz: para que você saiba que eu sou o Senhor no seu país. Glória a Deus. Amém? Amém. No Egito tinha um monte de deuses, senhor não? Isso eu não quero nem saber seus deuses, não. Eu vou lhe mostrar que no país que não me adora, eu ainda sou o Senhor. Aleluia. Mas aleluia? Ok, mas repare que a palavra separar, sim ou não? Separarei a terra de Gozém, em que habita quem? O meu povo. Não é qualquer povo, ele diz o meu. Meu povo. E a mim, minha praia. O meu povo. Aí a Bíblia diz assim, verso 23. Como é que você junta um conceito com o outro? Que Deus não faz o quê? Mas ele diz: Deus, farei distinção entre meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. O que Deus falou? Como é que se harmoniza essas coisas? Porque o texto diz: Deus não faz acepção de pessoas. Então a ideia que a gente tem e constrói, às vezes, é que essa ideia de Deus não fazer acepção é que Deus vai receber todo mundo, então todo mundo vai chegar lá no final, Deus vai abrir a porta do céu, entra todo mundo, porque eu sou assim, eu não consigo fazer acepção de pessoas, eu não consigo discriminar pessoas, eu não consigo usar de favoritismo. Mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Só que a mesma Bíblia diz, já em 2 textos que estamos lendo, que Deus faz diferença, Deus faz o quê? Distinção. Esse é o segundo conceito. Eu falei primeiro de acepção e agora estou falando de distinção. Vem comigo, distinção. Ok. A palavra distinção é exatamente essa. Fazer diferença. Fazer o quê? Diferença. E há uma ideia dentro da palavra distinção que diz assim, que a diferença muitas vezes é feita por se observar uma marca, uma característica única. Interessante, né? Então, distinção é fazer diferença. E dentro da palavra distinção traz a ideia de que muitas vezes a diferença é feita utilizando uma marca. Que a gente usa, né? Aquela marca distingue fulano, sim ou não? Torna único, sim ou não?
a ideia de distinção, traz dentro do seu conceito, da sua estrutura etimológica, essa ideia. Está claro aqui, Camila? Amém. Então vamos lá. Como eu disse, nós vamos ler muitos textos aqui bíblicos. Então, irmãos, a ideia aqui é que quando Pedro falou sobre Deus não fazer acepção de pessoas, coisa que ele fazia, e ele reconhece ou não? Ele reconhece isso. Né? Ele diz, pela minha lei, eu não podia nem entrar na sua casa, muito menos falar com vocês. Mas Deus me disse, não torne nenhum homem comum com nenhum. Aí ele disse, Deus não trata ninguém por acepção, Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, que alguém seja temente e obediente a ele, se torna aceitável. Então aqui, vamos lá, para não fazer confusão. A acepção, ela só pode entrar no conceito ou na ideia da aceitação de Deus. Ou seja, na hora que Deus vai receber pessoas, ele não usa nenhum critério discriminatório, ou usa de favoritismo. Ele aceita qualquer pessoa. Homens, mulheres, ricos, pobres. Estão ouvindo ou não? Não importa qual o pecado que a pessoa está vindo, qual é o vício que ela está vindo. Está claro isso ou não? Amém. Na sua aceitação, Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se o cara é judeu, se o cara é grego, é o que a Bíblia diz. Não, em Deus não há homens e mulheres, homens e livres, civilizados e bárbaros. Não está escrito na Bíblia? Judeus e gentios, Deus não faz acepção. É isso, ele não usa esses critérios. Não vou lhe receber não porque você não é judeu. Não vou lhe receber não porque você é um bárbaro. Não lhe recebe a todos. É na sua aceitação. E ele diz, e eu não quero também que vocês façam qualquer tipo de, use qualquer tipo de favoritismo ou discriminação, porque a minha igreja não fará acepção de pessoas. Amém. Amém? Glória a Deus. Mas a igreja não deve fazer acepção de pessoas, é dentro do conceito de aceitação. Está claro isso ou não? Está claro isso? Amém. Ok. Agora, como então eu harmonizo os textos como Malaquias e esse texto de Êxodo? Já que a Bíblia diz que Deus faz distinção, e distinção é diferença. Bem, é porque a distinção não está conectada à aceitação. A distinção está conectada a julgamento. Essa é a confusão que o pessoal faz. A aceitação, ou a acepção, melhor dizendo, está conectada à aceitação. Deus não faz acepção de pessoas em sua aceitação. Mas Deus faz distinção quando o momento ou o critério é de julgamento. Alguém pode dizer amém? Amém. Diga comigo, na Bíblia, não há erros. Não há erros. Eu não quero a gente dizer, na Bíblia tem erros. Bom, se você disser que a Bíblia tem erros, eu lhe pergunto, você vai acreditar no quê? Diga, você dizer que a Bíblia tem erros, então tá bom. Qual vai ser a âncora da sua alma? Em que você vai confiar? Porque se você disser, vou confiar em Deus, tá bom, minha pergunta é, que Deus é que você vai confiar? Porque, meu irmão, por favor, eu espero que você esteja desconstruindo isso na sua vida, depois de tanto tempo pregando para você. A ideia de Deus solta é uma ideia errada. Normalmente, se você tiver a ideia solta de Deus, você vai ter um Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Você vai construir um Deus para você, a sua imagem e a semelhança. E não o contrário. Um Deus que cria você, ou faz você a imagem e semelhança dele. E eu vou lhe provar. Não é minha mensagem, não é meu. Deus inspira, eu falo. Glória a Deus. O que é um ídolo? Não é uma coisa que o homem faz? Ídolo é uma coisa que Deus faz? Me mostre Deus criando ídolos. Mostre um. Ídolo é uma coisa que o homem faz. O ídolo é inspirado em coisas que o homem consegue perceber ou coisas que ultrapassam a mentalidade dele.
Tudo é coisa que o homem consegue perceber. O homem usa o boi, o homem usa a vaca, o homem usa o rato e usa outros seres humanos. As imagens dos deuses se parecem com eles. Sim ou não? O homem tem dificuldade de se relacionar com coisas que ultrapassam o domínio dele. O homem gosta de coisas que ele possa dominar. Porque é carne, o homem é carnal. A carne precisa de coisas que ele possa dominar. Aquilo que o homem não domina, exige dele uma coisa que eu preciso fazer e você precisa fazer todos os dias, que chama-se calçar as sandálias do homem. Amém. Porque às vezes a gente acha que somos a última cocada da geladeira, ou a última Coca-Cola da geladeira e a última cocada do pacote. Sim ou não? A gente acha que sabe tudo, pode tudo. Meu irmão, eu sempre volto. É um dos textos que eu volto. Sem mim, nada podeis fazer. Glória a Não sei se Deus. texto não levar a gente à humildade, eu não sei que texto mais. As escutas. A distinção não está conectada à aceitação, mas ao julgamento. Já comigo? Ao julgamento. Ok, e aí eu quero mergulhar com vocês na palavra de Deus. Eu amo a Bíblia. Você ama também? Amém. Então vamos, vai comigo nesse livro tão esplêndido. Eu tenho um carinho por esse livro, que quando Deus me chamou para o pastorado, Deus usou esse livro. Foi através do livro de Êxodo que Deus me chamou para o ministério. Ok, vamos lá para o livro de Êxodo. Ok. Vai no livro de Êxodo e permanece lá. Todos os textos que vamos ler agora está no livro de Êxodo. Ok, vamos voltar para o mesmo texto, aí a gente vai passando os outros. Volta lá para Êxodo 8. Só que agora vamos ler o verso 20. Êxodo capítulo 8, verso 20. Ok. Joia. Eu vou fazendo a leitura agora por aqui, aí eu peço que vocês vão passando os versículos. Ok. A Bíblia diz assim: disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas. E diz: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me, novamente, associado, ser dele ao ser. Tem muita gente que diz que é de Deus, porque carrega a Bíblia debaixo do sovaco. Diz que é de Deus porque o pai ou a mãe é crente. Diz que é de Deus porque vai na igreja uma vez na semana. Tem gente que diz que é de Deus porque se batizou quando era pequenininho. Sim ou não? Mas a Bíblia diz que quem é de Deus está associado a quem o serve. Está claro isso ou não? A quem o serve. Jesus disse: naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor. Ele dirá: eu não os conheço. Vamos lá. Continua o texto. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, diga comigo, o meu povo. Meu povo sou eu. Eis que eu enviarei enxames de mosca sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo. Ele diz: eu tenho o meu povo e você tem o seu. Está vendo isso ou não? Eles vão enviar a mosca sobre ti, sobre os teus oficiais e sobre o teu povo. Então vamos falar, sim ou não? Lembrando que Faraó era a encarnação de Ra. Na cabeça dele próprio e do Egito, ele era Deus, ele era o sol. E ele era tão Deus que cada faraó se achava no direito a derrubar a estátua do Deus adorado pelo antigo faraó e levantar o Deus que ele achava que era o que ele tinha mais relacionamento. Está clarificando? E nas suas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Continue. Naquele dia separarei a terra de Gozém
em que habita o meu povo. Então ele diz: vou mandar enxames, vou encher as casas, a terra, seus oficiais, o teu povo. O enxame vai cobrir a terra do Egito. Onde houver Egito, a terra será coberta. Claro, sim ou não? Aí a Bíblia diz assim: para que nela haja enxames de mosca, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Está dando uma, como se fosse um delezinho, não, na verdade está dando como se fosse um eco, né? Vou ser repetindo aqui. Ok, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra, verso 23. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Irmãos, só te dando um detalhe aqui. A palavra usada na Bíblia para sinal, às vezes é traduzida também por milagre. Ok? Mas normalmente, quando se usa a palavra sinal na Bíblia, são coisas que são visíveis. São coisas que são o quê? Visíveis. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz assim: então dirão, você verá no céu a estrela, e ela lhe será por sinal de onde estará o menino nascido. Aí diz: quando chegar lá, haverá um outro sinal: o menino estará deitado em uma manjedoura envolta em fato. Os sinais são sempre visíveis. Está claro isso? Amém. Está claro? Amém. Parte disso. Amanhã se dará este sinal. Que sinal, irmãos? O sinal é: vai vir mosca, sim ou não? Um enxame de mosca vai cobrir o Egito todo, do maior ao menor. Não vai ter, é dizer, aonde os egípcios correrem, as moscas estarão. Isso que quer dizer. Ele vai estar só na terra, ele vai cobrir vocês. Para onde vocês forem, as moscas cobrirão vocês. Só que é uma diferença. Eu farei uma distinção. Vai haver uma linha que só eu posso ver, em que as moscas não irão ultrapassar. Elas não entrarão onde habita o meu povo, que é a terra de Deus. Meu irmão, o que significa que é um sinal visível. Pense, uma mosca não tem inteligência nenhuma para ela distinguir onde começava o território e começava o que tudo era terra do Egito. Ela falou assim: não. Se era uma praga do Egito, elas cobririam todo. Gozém fazia parte do Egito. Mas qualquer Gozém tinha um povo que era, e a mim, o meu povo, as coisas não passavam. É uma separação. Amém. Eu quero que você creia nisso. Amém. Que Deus faz, irmãos, é bíblico. Amém. O mesmo Deus que não faz acepção é o mesmo Deus que faz distinção. Aleluia. Ele faz diferença. Amém. Malaquias diz: vocês vê a diferença entre o justo e o perverso, entre o que me serve e o que não me serve. Ok. Até aqui o povo já viu diferença? Não. Porque eles olhavam e diziam assim: tem enxame daqui para cá, mas eu não vejo nem asa de mosca daqui para lá. Vocês estão entendendo isso? Não? Aí alguns textos bíblicos começam a ficar mais claros. O texto que diz: então você verá, em outras palavras, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 do outro lado, mas você não será o quê? Isso é acepção? Não, isso é justiça. Aleluia. Glória a Deus. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Meu irmão, só isso aqui eu já podia olhar para casa. E para casa que alguns ainda vão voltar. Mas assim, deixa eu te dizer que a riqueza é tão grande que ela vai sendo ampliada. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Diga assim comigo: eu sou este povo que é de Deus. E Deus faz distinção entre o justo e o perverso. Quem serve a Ele e quem não serve. Okay. A pergunta hoje: de que lado você está? Uma música da minha época que eu estava assim: de que lado você está? Aonde está a honra dos orgulhosos?
A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade. Ok. A música dos crentes antigamente era melhor, viu? E tinha os roquinhos bala. Vou até pedir o pessoal de novo, vou trazer os roquinhos na igreja. Eu gosto de rock. Pagode no culto não, viu? Eu vi com ela assim, acho que eu nasci no estado errado, porque eu gosto de pagode. Ok. E aí, meu irmão, deixa eu fazer um parênteses, eu tenho que fazer, por favor. Quem fazer esse parênteses? Irmãos, para onde é que a gente está indo? O último Rock in Rio que teve agora só teve pornografia, ritual de sensualidade, entrega de sangue e de corpo. Não teve música. Meu irmão, mesmo antes, quando era mundano, sempre foi. Ok? Se traziam as maiores bandas de rock do mundo para tocar música. Agora, os shows não são mais para tocar música, são para invocações, são para rituais. Irmão, você não acha que tem alguma coisa estranha acontecendo com o Brasil? Que tem um grande número de evangélicos, não? Que a gente abriu uma legalidade no mundo espiritual. Com certeza. Que a gente, como nação, abriu uma legalidade. Que as coisas não acontecendo no Brasil, está acontecendo um ritual para os outros nessa nação. Isso mesmo. E não são pessoas do nosso país que vêm de fora para fazer ritual aqui. Você não acha que a gente abriu uma legalidade no mundo espiritual? Com certeza. Como nação, alguma coisa acontecendo nesse país. Mas, por que eu estou falando isso? Irmãos, deixa eu te dizer algo da parte de Deus, que eu já disse aqui. Até nessas coisas que não são do nosso universo, porque nós somos crentes, amém? Amém. Então a gente não está nem mais para essas bandas seculares. Mas você percebe que até, irmãos, até isso, antigamente, ia ter um evento desse, quem cantava lá era o Fred Mercury, que com todos os defeitos dele, o cara cantava. O cara cantava com pessoas da ópera, porque ele alcançava as notas que as pessoas na ópera podiam alcançar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas antigamente as pessoas que tocavam rock, elas estudavam música clássica, para que o rock tivesse um nível elevado. Aí, com todo o respeito que eu tenho a algumas coisas aqui da Bahia, meu irmão, com 4 notinhas você faz o pagode. Isso só falta outras letras, tudo de pornografia, mas o fundozinho é igual para tudo. É pobreza musical. É pobre musical. Sim ou não? Sim. Aí agora, meu irmão, você bota a pessoa que não canta, a pessoa grita, a pessoa berra, a pessoa xinga. Ela não cantou, mas onde é que vê? Mesmo sendo um mundo que não tem nada a ver com a gente, você não vê que o mundo está numa curva de evolução. Ele está numa curva de declínio. O mundo não está ficando melhor. Está ficando o quê? Pior. Cada dia. Porque mesmo no mundo, antigamente existiam coisas melhores do que tem agora. Sim ou não? Eu não estou botando gago no mundo para cantar. Vocês viram outro dia? Pelo amor de Deus. Olha quem está chegando. Está chegando. Um dia, meu irmão, ele vai voltar para o Uga-Uga. Voltar para o Uga-Uga. Mas enfim. Diga assim comigo. Deus faz distinção. Mostra na companhia de caminho. Próximo texto. Vai lá comigo. Você está na companhia de caminho. Amém. Êxodo 9, verso 1. Vai lá comigo. Êxodo 9, verso 1. Ok. Bíblia. Diga comigo, Bíblia. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Ele agora diz qual o nome deste povo. Povo hebreu. Deixa aí o meu povo para que me sirva. Continue. Porque se recusares deixá-los ir, ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho. Percebam que tem um pronome possessivo ali antes de rebanho. Ele diz: o rebanho é de quê?
Pertence a você, sim ou não? O teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pertinência gravíssima. Continue. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Meu Deus! Deus faz distinção entre as coisas que são nossas e as coisas que não são. Veio pestilência e disse: vai matar os animais gravemente. Vai vir gravemente os animais, eles vão morrer. Aí ele diz: vai vir sobre os seus animais, sobre seu gado, suas ovelhas, sobre seus camelos, sobre tudo. Mas farei distinção sobre os animais. Aqui ele está falando de gente. Ele está falando de quê? Ele diz: mas por que esses animais pertencem aí a mim, ao meu povo? Eles não serão tocados. A praga gravíssima, a pestilência gravíssima não tocará no rebanho. Meu irmão, novamente, qual é o grau de inteligência, de discernimento que uma praga tem? A praga sai voando assim e diz assim: Deixa eu olhar, propriedade de Yosef. Aí Yosef não é praga. Esse é do judeu, não. Aí pula. Aí diz assim: propriedade de Ramsés. A Ramsés é no Egito, vou tocar ali. Irmão, por favor. Quando a praga vem, ela devasta tudo que vem pela frente, ou não? E se não houver um controle, ela vai se alastrando. A Bíblia diz que quando a praga veio, matou todos os animais, todos. A Bíblia diz que foi sem distinção. Foram as vacas, os cavalos, as ovelhas, até camelos morreram. O senhor, um animal resistente, é um animal para o deserto. Os camelos morreram, senhor não. Mas a Bíblia diz que não morreu nenhum animal que pertencia a Israel. Aleluia. Isso é o quê? Distinção. Aleluia. Ou seja, até aqui, Deus fez distinção de uma terra para outra. Entre a terra do Egito e Gozém, que fazia parte do Egito. Mas ele disse: por enquanto é a terra do meu povo, que eles estão morando. Fez separação de uma terra para outra. Diz assim: vai ter mosca nessa terra, mas não vai ter mosca nessa aqui. Agora Deus está fazendo distinção de animais. Disse: esses animais são seus? Ok. Esses animais são do meu povo. Todos os animais que foram seus, todos vão morrer. O do meu povo não vai ter nem ferida, nada. Eles vão ficar ilesos. Meu irmão, eu quero crer que isso daqui, que é na antiga aliança, é sombra do que Deus faz hoje na nossa vida, na nova aliança. Aleluia. Eu vou mostrar daqui a pouco isso. Você tem que crer na palavra, irmão, você tem que ler a Bíblia. É isso que eu quero construir na igreja. Irmãos, eu não estou construindo aqui na igreja religiosos. Por favor, a pregação da palavra é para construir dentro de nós crentes. Porque Jesus não vai vir buscar religiosos, Jesus vai buscar crentes. Ele diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Amém. Mas eu aprendi que não existe como haver fé se não houver pregação da palavra. Diz: como crerão se não há quem pregue? Como crerão naquele que de nada ouviram? Temos que ouvir a palavra. Por isso que é tão importante vir para a igreja e te expor a palavra. Aleluia. Amém? Amém. Então diz comigo: distinção. Deus fez diferença entre as terras, sim ou não? Sim. Deus fez diferença entre os animais? Sim. Isso é visível? Sim. Porque ele diz: vocês verão a diferença entre o justo e o perverso, entre quem me serve e quem não me serve. Aqui não é acepção, é distinção. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz distinção quando o assunto é quando ele está o quê? Trazendo o seu julgamento. Alguém vai dizer aleluia? Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ok. Vamos lá, continuar o texto. Êxodo capítulo 9, verso de número 22. Vamos lá. Vocês estão acompanhando comigo? Amém. Deus só falou com você essa manhã, galera. Aleluia. Você está
se tornando mais crente? Amém. Pastor pode se tornar mais crente? Claro. Quanto mais da palavra ouvir você, mais coisas há para você crer. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras. Agora nós vamos dizer o granizo. Em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre toda a planta do campo, na terra do Egito. Continua. Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que ela veio ser uma nação. Ou seja, desde a sua origem, da sua fundação, jamais aconteceu algo semelhante. Continue. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, quebrou todas as árvores do campo. Ok. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer aqui uma aplicação. Deus fez distinção entre uma terra e outra. Ok? Aí a Bíblia diz: numa terra tinha chamas de mosca, na outra, não. Ele fez distinção e fez diferença entre os animais que eram do Egito, do faraó, e os animais que eram do povo dele. Sim ou não? E aqui Deus faz separação de campo para o outro. A Bíblia diz: tudo que havia no campo, homens, animais, plantas, árvores, espero que quer dizer o campo todo. Mas na terra de Gozém, em outras palavras, o campo não foi o que? Atingido. Alguém pode dizer amém? Amém. Irmão, se você crê na palavra, então Deus está te ministrando que não somente Deus faz distinção da pessoa, mas Deus faz distinção das coisas que pertencem àquela pessoa. Amém. Você viu amém? Até aqui você já viu que a terra que naquele momento pertencia a Israel, o campo e os animais não foram o quê? Só porque eram de Israel. Quem vai dizer aleluia? Vocês estão vendo o que está acontecendo em Israel, senhor? Vocês sabiam que o pessoal do Líbano abriu uma bandeira de Israel e tocou fogo na bandeira, e a bandeira não incendiou? Pior de tudo, que foram eles que filmaram para mandar para o mundo. Eles abriram a bandeira e incendiaram, e a bandeira não pegou fogo. Glória a Glória a Deus. Irmãos, há milhares de anos que tentam exterminar aquele povo. Povos maiores, mais poderosos, mais numerosos, e ninguém nunca conseguiu. Por quê? Porque Deus faz justiça. Glória a Deus. Deus não faz exceção. Mas Deus vai Aleluia. dizer, Distinção. Ele disse: esse povo é o Meu. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo assim: onde estavam Onde está? os filhos de Israel? Israel. Não havia chuva. Não havia chuva de pedra. Tem gente que se beneficia de estar perto de você. Amém. Eu creio. Glória a Então Deus. ele disse: onde estavam os filhos de Israel? Não havia perto. Então vai ter gente muito perto de você. Às vezes uma coisa que vem contra não é atingida por causa da sua vida. Isso mesmo. Glória a Deus. Irmão, é bíblico, isso é bíblico. Meu irmão, vamos lá para Labão, Labão era ladrão, safado, picareta. Vai ser com os políticos aqui no Brasil. Labão disse assim: vai embora não, Jacó, porque eu vi que desde que você entrou aqui, Deus tem me abençoado por causa de você. Sim ou não? Sim. Eu estou inventando isso na Bíblia. Muitas pessoas serão abençoadas só por estarem perto de você, pela aliança que você tem. Amém. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Ok, vamos continuar. Deus está falando com você, diga amém. Amém. Vamos continuar. Vai comigo em Êxodo 10, verso 21.
Vocês estão comigo, de amém? A Bíblia diz assim: então disse o Senhor a Moisés, 2 pontos: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito. Irmãos, olha que força. Trevas que possam se apalpar. É que tem uma ideia, escute. Porque tem que ler o texto com calma. Quando a gente lê esse texto que vai vir trevas, fica parecendo, ok? Que a luz se apagou. Não. As trevas engoliram a luz. Qualquer luz que existisse. Lembrando que não havia poste, mas qualquer luz que existisse. De alguma coisa que estava acesa, uma fogueira, uma lamparina, obrigado. Qualquer coisa que estava ali acesa, uma menoral que fosse, tem para entender? As trevas eram tão densas que engoliam a luz. E a Bíblia diz, eram tão densas que você, como se você pudesse o quê? Vai acontecer aqui. Agora vamos lá. Continua. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito. Por quanto tempo? 3 dias. Ok. Não viram uns aos outros, meu irmão. Irmãos, eles estão falando, não é escuro quando você apaga a luz do seu quarto. Eles estão dizendo, não apagou a luz, não é isso não. Foram trevas, a Bíblia diz, ninguém conseguiu enxergar no outro. Ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas distinção. Glória a Deus. Trevas que as pessoas disseram, não tem como nem andar, vão ficar sentados no lugar até passar os dias. O povo sentado, esperando as trevas passarem. Porque ninguém conseguia se deslocar. Não tinha como você. Capaz, eu quero dizer, não ficou parecendo assim, irmãos. Ele faz a ideia como assim, tivesse escuro, aí o egípcio lá acendia a lamparina dele e conseguia seguir em algum lugar. Né? Mas quando era menino, os meninos gritavam, faltou energia. Né? A gente grita que faltou luz, mas faltou energia. Tem muito que faltou energia. Quando voltava, era gritaria de novo da menina, sim ou não? Até hoje. Na minha época, quando a energia voltava, ele estava tudo cheio de lata na mão com as velas dentro. Que já tinha feito um monte de lanterna caseira para ficar andando na rua, no escuro. Não foi assim que aconteceu. A Bíblia diz que eles não podiam nem andar porque a luz era devorada, coberta pelas trevas. Mas a Bíblia diz que havia luz nas... Ok, vamos lá então. Deus fez distinção das terras? Sim. Deus fez distinção dos animais? Sim. Deus fez distinção do campo? Sim. Deus fez distinção das habitações. Nas casas dos egípcios, trevas. Ficavam dentro de casa, não podiam o quê? Nem andar. Mas na habitação do povo de Israel havia o quê? Essa palavra é para você. Amém. Irmão, não importa, como eu falei, que o mundo está numa curva, não ascendente, mas de declínio. Não importa que o mundo esteja entrando cada dia mais em trevas, mas na minha vida e na sua, a luz. Aleluia. Amém? Glória a Deus. A nossa vida não andará em trevas. Quem vai dizer aleluia? Aleluia. Quem vai dizer glória a Deus? Glória a Deus. Ok. Vamos lá. Deus eu vou com você, que amém. Amém. Ok, Êxodo 11. Estamos indo para o final. Êxodo capítulo 11, verso 1. Deus vai falar com você, diga amém. Amém. Ok? Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito. Então vos deixarei daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Lembre-se, o faraó diz assim: não, tá bom, olha, diga ao seu Deus que se ele tirar a praga, eu vou deixar vocês irem. Aí quando Moisés, tá bom. Aí Moisés orava, a praga cessava. Aí o faraó voltava atrás e dizia: não vai ninguém. Ficava toda hora voltando atrás. Né? Só que ele diz assim: ainda mais uma praga. Quando essa vier, ele não vai somente deixar vocês irem, ele vai expulsar vocês. Está claro isso? Ok, continua. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça a seu vizinho, toda mulher a sua vizinha, um gênio de prata e de ouro. Continue.
E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos do oficial de Faraó e aos olhos do povo. Continue. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Meia-noite passarei pelo meio do Egito. Continue. Todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Amor. Ele está dizendo: quando eu passar no meio do Egito, à meia-noite, todo primogênito vai morrer, desde o herdeiro do trono, o filho do Faraó, isso quer dizer aqui em hebraico, até o filho da mulher que move um moinho, ou a pedra de moer. É isso que ele está dizendo aqui em hebraico. Aí vamos lá. E todo primogênito dos animais. Vamos ver só os primogênitos dos homens. Os primogênitos também o quê? Os animais. Continue. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem haverá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais. Meu irmão, quando eu li isso aqui, eu fiquei parado. Nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez. Vem, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha a imagem. Aqui é o Deus. Olha a imagem que Deus criou. Deus disse assim, na mente de Moisés, ele passava um pouco e disse assim: eu vou lançar a última praga. E a última praga vai acontecer à meia-noite. Passarei a meia-noite pelo Egito. E do herdeiro do trono até a funcionária, o filho da funcionária mais simples, da que move a pedra de moer, morreram todos. Do maior ao menor. O que quer dizer? Está claro isso ou não? Amém. Ok. Aí ele diz assim: mas quando isso acontecer, haverá um choro e um clamor no meio do Egito, que nunca houve, nem jamais voltará a acontecer. Vai haver de novo. Está claro isso ou não? Amém. Mas ele diz assim: vai haver um grito de dor, um clamor, pessoas chorando pela perda dos seus filhos, mas não vai acontecer nada aos primogênitos de Israel. Aí ele diz assim: enquanto houver gritos lá do outro lado, aqui nenhum cão rosnará. Aleluia. Deixa eu ouvir isso. Para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Está claro aqui, Caminho? Ok. Vamos nos últimos textos aqui, Bíblia. Deus está falando com vocês essa manhã? Amém. Meu irmão, eu vou ser muito sincero, eu sou muito abençoado essa manhã. Minha fé está sendo edificada aqui quando eu leio com vocês os textos. Aleluia. A gente precisa disso, irmão. Amém. Crê que Deus faz distinção entre quem serve e quem não serve. Amém? Amém. Vamos lá. Vamos caminhar aqui para o final. Vamos ler Êxodo 12. Êxodo 12, versículo 12. Vai lá comigo. Êxodo 12, versículo 12. Estamos caminhando para o fim. Aqui é o fechamento da mensagem. Quantos estão sendo abençoados? Amém. Vamos lá. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde homens até os animais. Aí olha que eu falei para vocês. Deus, na sua aceitação, Ele não faz o quê? Aceitação. Mas no seu juízo, Deus faz o quê? A Bíblia diz: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Errie, achei, errie. Eu sou o que sou. Eu sou quem eu era. Eu sou quem eu sou hoje. Eu sou quem eu continuarei sendo amanhã e eternamente. Glória. É isso que a palavra em hebraico quer dizer. Ela está ao mesmo tempo em todos os tempos verbais. Eu era, eu sou
E eu sei. Amém. Aleluia. Por isso que o filho dele, toda hora dizia: eu sou o caminho, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Aleluia. Eu sou. Por isso que os homens tinham ódio dele. Porque quando a gente lê, a gente não entende. Mas eles entendiam isso aqui. Que Jesus estava dizendo: eu sou. Eu sou o grande eu sou. Amém. Aleluia. Vamos lá. Deus está falando com você, diga amém. Amém. Ok, então preste atenção. Verso de número 13, por favor. Lembra que eu falei do sinal? O sangue vos será por sinal. Tem que ser uma coisa o quê? Visível. Nas casas em que estiverdes, quando eu vir, aqui é o verbo ver, sim ou não? Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue lhe será por sinal. Eu vou passar meia-noite, mas quando eu vir o sangue, eu passo o quê? Por sinal. Por isso que o nome da festa fechado, que é uma passagem. Não só a passagem da morte para a vida, mas a passagem do povo do Egito para a terra prometida. Aleluia. Alguém pode dizer aleluia? Isso tem tudo a ver com a nossa vida de crença. Quando passaram da morte para a vida. Amém. Quando saíram espiritualmente do Egito e estão indo em direção à terra prometida. Glória a Deus. Deus está falando com você, liga amém. Amém. Ok. Na hora que eu estava preparando essa mensagem, eu disse: meu Deus, isso aqui é uma mensagem dentro de uma mensagem. Eu quero lhe mostrar alguns textos aqui para a gente fechar. O primeiro deles, eu quero lhe mostrar o que está escrito em 1 Coríntios 5, capítulo 5, verso 7, na NVT. Encontra aí para mim, por favor, na NVT. 1 Coríntios 5, 7. Você lê na versão que você estiver. Canção comigo de amém. Amém. Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Então nós devemos nos livrar do fermento velho, para que sejamos massa nova. Uma massa sem o quê? Sem fermento. Fermento fala do pecado, da vida velha aqui no texto. Senhora, então nós somos novas pessoas, novas vidas em Cristo. Aí a Bíblia diz aqui: nosso Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Amém. Ok. Quando foi que o povo hebreu matou o Cordeiro para que o sangue dele fosse passado nas portas? Bem, eles mataram o Cordeiro exatamente na quê? Na Páscoa. Na primeira Páscoa. Está claro isso ou não? Então, na primeira Páscoa que Deus ordenou, não dá tempo de desenvolver isso tudo. Deus disse: é a minha Páscoa. Na Páscoa dos judeus, ele diz: a Páscoa do Senhor, a minha Páscoa, ele está dizendo. Então, na Páscoa do Senhor, os hebreus sacrificaram o cordeiro. Está claro isso ou não? E é este sangue do cordeiro que eles passam nos umbrais da porta. Mas eu quero, por enquanto, me deter aqui. Cristo é o cordeiro pascual que foi sacrificado. Agora vamos lá. A palavra utilizada em hebraico para o cordeiro não é a palavra simplesmente matar o cordeiro. Não é usada essa palavra. Vocês matarão o cordeiro, não. A palavra utilizada ali é: vocês imolarão o cordeiro. Qual é a diferença entre você matar o cordeiro e imolar o cordeiro? Bem, se você fechasse as narinas do cordeiro, você poderia matar o cordeiro por asfixia. Ele morreria do mesmo jeito, sim ou não? Você teria matado o cordeiro. Mas a ordem não era para matar o cordeiro. A ordem era para imolar o cordeiro. E um judeu entende que imolar o cordeiro é você tirar todo o sangue de dentro dele. Imolar é sacrificar, retirando todo o quê? Todo o sangue. Aí você entende. Por isso eles tinham sangue para passar nos lugares da porta. Porque a ordem não era primeiro, obviamente, cronológica,
não era primeiro passar o sangue nos umbrais da porta. A ordem primeiro era matar o cordeiro. Primeiro o cordeiro era sacrificado. Aí você tinha sangue para passar o quê? Nos umbrais da porta. Mas todo o sangue precisava ser retirado. É por isso que quando Jesus morre, o centurião, entre as duas costelas, atravessa uma lança e rompe o coração, que é o último reservatório de sangue. Porque senão não era uma imolação. Ele não teria sido imolado. Está claro isso ou não? Todo o sangue do cordeiro tinha que ser o quê? Derramado. Jesus é o cordeiro que derramou todo o sangue dele. Também pode dizer, aplauda Jesus essa coisa. Ele é nosso cordeiro pastor. Depois de sacrificado, vem fazer amém? Então, aquele cordeiro lá do Êxodo, ele já apontava para Jesus. Alguém pode dizer amém? Amém. Ele já apontava para quem? Para Jesus. Vai lá comigo, Hebreus 10, 4. Se tiver aí, por favor, nova tradução na linguagem de hoje. Se você tiver, seria muito bom. Hebreus 10, 4. Então diga assim comigo. Jesus foi imolado. Ok. Pois o sangue de touros e de bodes não pode de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. Diga comigo, não pode. Diga comigo, não pode. Agora o que a Bíblia diz no verso de número 12? Pula para o 12, por favor, por gentileza. Porém, todavia, entretanto, Jesus Cristo ofereceu só um. Aqui, sacrifício é o quê? Imolado. Ok? O sacrifício dele aqui foi ser imolado. O original, tanto em hebraico lá, em grego. Sacrifício aqui é isso. O sacrifício para a remissão de pecados deveria ter derramamento de sangue. Todo o sangue, está claro isso ou não? Só que o sangue de animais lá no passado, eles não removiam o quê? Eles só cobriam. Era só um substituto temporário. Quem deveria morrer? Deveria ser o pecador e um animal inocente morre no meu lugar. É só uma troca. Mas o meu pecado continuava. E pior ainda, a Bíblia diz, a minha consciência de pecado. A minha consciência de pecado não era apagada. Só que a Bíblia diz, porém Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados. Uma oferta que vale para sempre. E depois sentou-se ao lado direito de Deus. Por que ele pode sentar? Porque está feito. Amém. Ele se sentou porque está feito. O sacrifício de Jesus é perfeito. Amém. E é para sempre, vale para sempre. O sangue dele perdoou os nossos pecados. Alguém vai dizer aleluia? Ele não cumpriu. Ele perdoou, apagou para sempre. Alguém vai dizer amém? Amém. Então fica assim comigo. Naquele dia, o cordeiro foi imolado. Amém? E apontava para quem? Para Cristo. Só que diferente do sangue daqueles animais que não podiam perdoar pecados, o dele pode o quê? Tirar todo o quê? Quantos aqui creem? Amém. Ok? Entendeu? Quando o Espírito Santo me mostrou isso aqui, eu disse, meu Deus, que tremendo, eu nunca tinha visto assim. Porque a gente associa uma coisa logo à outra. Então, o sacrifício aqui do cordeiro e o sangue dele lá nos umbrais da porta. Então, a gente sempre vê o sangue nos umbrais da porta, o próprio sangue de Jesus. Mas é uma coisa ainda um pouco mais ampla o que o Espírito está trazendo aqui hoje de manhã. E aqui eu fecho. A Bíblia diz que o sangue de Jesus hoje não é no bom sentido para ser passado nos umbrais da porta. O sangue de Jesus tem o poder de perdoar todo o pecado. Foi o que ele disse? Este é o meu sangue. O sangue é derramado por vós para o perdão de muitos pecados. Quando você gritar a partir de hoje, o sangue de Cristo tem poder, saiba que o poder do sangue de Jesus é esse. O poder de perdoar pecados. Alguém pode dizer amém? Ok, pastor, mas então como é que eu aplico o sangue nos umbrais da porta? Porque o sangue foi passado no umbral da porta, sim ou não? E Deus disse, quando eu vir o sangue, eu passarei o quê? O sangue. Você já parou para
perceber que fé e obediência não juntos. Quando você não obedece, significa que você não tem fé para obedecer. Irmãos, quem estava dentro da casa, não importa que idade tinha, que condição financeira possuía, só por estar dentro da casa onde o sangue tinha passado, não aconteceu o que com ele. Ele vai ser um primogênito de muita idade, pouca idade. Não pode se tinha uma condição melhor ou pior. Estava bem de saúde, não importa. Só por estar dentro daquela casa onde o sangue foi passado, não ia acontecer o que com ele. Na arca também foi assim. Só por estar dentro da arca não aconteceu o quê? Então existe uma coisa que precisa acontecer com você, que se acontecer, não vai acontecer com você. Nada aqui, porque o quê? O juízo. Porque Deus faz o quê? Justiça. O que é isso, pastor? Bem, e aqui eu fecho. Vai comigo, para você saltar de alegria comigo, que é crente. Vai comigo em Efésios 1, 13 e 14, nova versão transformadora, NVT. Vai lá comigo. Ok. Quantos estão comigo, amém? Amém. Olha aqui o texto final. Agora vocês também ouviram. Por isso que a gente prega a palavra. Amém? Amém? Porque a fé vem pelo ouvir. Agora vocês também ouviram a verdade. As boas novas de quem, irmãos? As boas novas da salvação. Ei! Quando creram em Cristo, percebam, eu preciso pregar as boas novas da salvação. Mas o Novo Testamento não é a pregação. O Novo Testamento é a fé. Porque se há pregação e não há fé, não há nova aliança. Faz sentido ou não? Precisa crer. E quando crer em Cristo, Ele colocou sobre vocês um selo do Espírito Santo que havia prometido. Aleluia. Glória a Deus. O sacrifício de Jesus na cruz e foi o cordeiro imolado de forma perfeita, o sangue dele foi derramado. Quando ainda havia um reservatório nele, Deus disse: não, esse sangue não precisa ser derramado. Então o homem pagão, o homem que não conhecia Deus, estava ali para Jesus. Ele cumpre toda a profecia e atravessa o coração de Jesus, e o sangue dele é derramado. Mas o sangue dele não é derramado para nos selar. O sangue dele é derramado para nos perdoar. Aleluia. Para quê? Para agora perdoado, nós podemos ser receptáculos, recipientes, casas do Espírito Santo. Porque o nome diz Espírito Santo. Ele não poderia habitar numa casa com pecado. Ele habita numa casa que foi o quê? Perdoada dos seus pecados. Amém. Então, irmão, quando vier um juízo sobre a terra, Deus vai procurar os seus selados. Aleluia. Glória a Deus. Os que receberam o selo de quê? Do Espírito Santo. Você só é crente se você tiver o Espírito Santo. Se você não tiver, você não é crente. Você é um bom religioso. É o Espírito Santo. Alguém está ouvindo ou não? Amém. Vamos lá, verso 14. Não termina não. Texto que texto lindo. O Espírito, com E bem maiúsculo, é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, como seu Iami, como seu povo. É meu povo, propriedade minha. Aleluia. O povo que ele comprou como preço. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí a Bíblia diz: para o louvor de sua glória. Olha o que diz. Meu irmão, quando eu vi isso aqui, ai meu irmão, subiu a vontade grande, igual eu vou pregar. A próxima mensagem que eu vou pregar, você vai arrebatar a Bíblia. Glória a Deus. Porque não tem como, meu irmão, porque a Bíblia diz aqui que o selo do Espírito Santo é até o dia que ele nos resgatará como sua propriedade. Aleluia. Chegará o dia que ele vai trazer o juízo sobre a terra. Senhor, vocês ouviram essa mensagem? Mas Deus disse: eu vou fazer distinção. Antes de derramar o juízo, eu tiro e amo o meu povo. Amém. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Então diga comigo: Deus não faz acepção em sua aceitação, mas ele faz distinção em seu julgamento. Por quê? Porque Deus sabe aqueles que são dele e aqueles que não são, aqueles que servem e aqueles que não são. Está tradicionando. Então, meu irmão, qualquer pessoa pode vir à igreja do jeito que ela está.
Mas se ela quiser ser salva, ela precisa ser transformada em uma nova pessoa. A igreja não é um lugar onde a gente aceita as pessoas e manda elas ficarem do mesmo jeito. Em nome da aceitação. Isso não existe. Porque se eu fizer isso, eu estou condenando essas pessoas a ir ao inferno, mesmo dentro. Porque significa que Deus as aceita, mas que Deus fará justiça. Se elas continuarem vivendo pecado, elas não entrarão em seu reino. Está claro isso? Amém. Vamos entender essa palavra? Amém. Não é libertador quando a gente dá a palavra? Não, mãe? Eu me acho. Libertador, porque a gente consegue andar à luz da palavra. Vamos ficar em pé e orar juntos em nome de Jesus.